Em 1817, Anaí, um índio pescador de uma pequena aldeia na Amazônia, encontrou um estranho aparelho colorido que despertou sua curiosidade. Assim que ele o tocou, desapareceu. Até 1957, São Paulo, 200 anos depois. Agora, em Nova York, 2017, encontramos indícios de que Anaí teria reaparecido. Procuramos esse jovem índio e estes são os relatos que vamos ouvir. Obrigado pelo convite. Onde você aprendeu a falar em português? Quando eu acordei em São Paulo, a cidade estava sediando alguns jogos de futebol da Copa FIFA. Então, pessoas de todas as partes do mundo estavam por lá. Muitas dessas pessoas me ajudaram a tentar entender o que estava acontecendo e também me mostraram as novas tecnologias e linguagens da época. As tecnologias que existiam em minha aldeia eram apenas extensões da natureza. Tudo o que tínhamos e usávamos era retirado da floresta em que eu vivia. Quando fui para São Paulo, percebi que a maioria das coisas eram feitas pelo próprio homem. O que para vocês hoje parece ser antiquado, para mim era maravilhoso. Tudo era muito diferente. Os barulhos, as vestimentas, o tempo, as estruturas, era tudo muito grandioso, muito monocromático. Bom, e quais foram as maiores diferenças que você identificou diante de todos os lugares que você visitou? Na aldeia, os índios separavam os trabalhos onde cada um tinha uma função. Nosso único meio de transporte era uma canoa. Qualquer outro lugar que tínhamos que ir era a pé, e toda a nossa alimentação era toda extraída da natureza, por meio de caça, pesca e coleta de alimentos. Em São Paulo, eu percebi que apenas os homens trabalhavam. As mulheres ficavam em casa com as crianças. Eles tinham muito mais meios de transporte, como carros, bondes, ônibus, bicicletas, charretes e animais. Diferente da aldeia, a maioria das pessoas não produzia o próprio alimento. Já em Nova York, todos trabalham e parece não parar nunca. A cidade não dorme. Os meios de transporte estão mais avançados ainda. Os carros estão menores, menos barulhentos e em grande quantidade. A comida é de fácil acesso. Tem comida de todas as partes do mundo, uma do lado da outra, feita na hora. Bom, e a sua aldeia, como ela era? Você tem muita saudade? Tenho muita saudade de casa. Na minha aldeia, nós tínhamos costumes e uma linguagem própria, o que facilitava a comunicação entre nós. Nos ligava um ao outro, de certa forma. Eu pude observar que o mundo passou por uma grande evolução. Antes eu não conseguia me comunicar com a aldeia vizinha, pois tinha uma linguagem diferente da minha. Hoje em dia as pessoas podem se comunicar a qualquer hora e em qualquer lugar. Parece que estamos todos vivendo em uma gigante aldeia, uma aldeia global. Bom, obrigado pela entrevista, Anaí. Os relatos que ouvimos sobre a história do índio Anaí reforçam as teorias da comunicação segundo a visão de McLuhan. Quando McLuhan afirma para nós que o meio é a mensagem, ele nos mostra que o meio é responsável pela configuração, controle, proporção e forma das extensões humanas. E o conteúdo ou os usos dos meios são tão diversos quanto ineficazes para o entendimento das extensões. Exatamente porque é bastante típico que o conteúdo do meio nos segue em relação ao entendimento da real natureza desse meio. Assim, fica claro que ele não leva em conta apenas o conteúdo dos meios, mas a atuação do meio em si, e a matriz cultural e social em que um meio ou veículo específico atua. A maior parte das pesquisas de McLuhan está associada ao surgimento da televisão. Uma ideia central em sua obra é a de que qualquer mídia é uma extensão da capacidade do corpo humano. O livro é uma extensão do olho, a roupa é uma extensão da pele, a roda é uma extensão do pé, a circuitação eletrônica é uma extensão do sistema nervoso central. Ele acreditava que os meios eram extensões de alguma faculdade humana, psíquica ou física, e que a mensagem é consequência psicológica e social que amplia os processos já existentes, pois a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas. Criamos essas extensões para que possamos ir além do que iríamos apenas com os nossos corpos, dizia ele. E quando os meios surgem, eles alteram o ambiente e provocam nos humanos novas sensações. Alteram a forma como nós pensamos e agimos e a forma como vemos o mundo. As tecnologias criam novos ambientes e transformam o que existia antes delas. O celular permite que sejamos encontrados em qualquer lugar. O smartphone permite que todas as mensagens que antes dele eram um recebimento exclusivo de um computador possam ser acessadas em tempo real, em qualquer lugar que haja acesso à internet, inclusive na rua. Essas tecnologias alteram profundamente a relação de trabalho e a noção de tempo livre, de todos nós,
independentemente da nossa opinião sobre esse fato. Quando o uso de celular é permitido, a atenção no trabalho a ser feito é dispersa e o foco é perdido, além de atrapalhar qualquer tipo de conversa e interação social. Com as tecnologias, muitas pessoas podem trabalhar em suas casas, fazendo contatos e reuniões online, e se divertir em frente ao computador em horário de trabalho. Em contrapartida, assumem uma sobrecarga de tarefas que fazem com que as ideias de fim de semana sejam uma lembrança distante dos tempos pré-internet. Além disso, no contexto da internet, surgiu uma série de novos ambientes, como sala de bate-papo, jogos coletivos de computador e com milhares de pessoas de todo mundo interligadas simultaneamente, redes sociais ou lista de e-mail, formando assim a famosa aldeia global.